E eu vou começar contando uma história. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, que você vai entender o porquê dessa história. É muito antiga essa história, tá? O ano era 1940. 1940 na Holanda. O nazismo estava pegando preço. Os nazistas estavam perseguindo os judeus, como muitos daqui sabem. Quem aqui já estudou questão de Segunda Guerra Mundial, nazismo na escola? Grande parte, né? Os nazistas procurando e perseguindo os judeus. E tinha uma família onde tinha uma mulher que se chamava Corrie ten Boom. Ela era cristã, ela fazia parte de uma família cristã. E como cristão, eles pensaram assim: os judeus precisam da nossa ajuda. Os judeus precisam que a gente acolha eles. Eles começaram a abrigar judeus escondido na casa deles. Eles chamavam os judeus, escondiam e ficavam lá, né? Só que eles foram pegos. A família dela foi pega pelos nazistas e mandada para um campo de concentração. E aí que chegou a grande questão, né? Agora eles foram colocados à prova de verdade. Eles estavam num campo de concentração. E aí que eles se provaram se eles eram crentes camaleões, o crente 007, né, que é agente secreto, ou se eles eram cristãos de verdade. Sabe o que essa mulher fez? Mesmo com a chance de ser morta, ela começou a pregar o evangelho dentro do campo de concentração. Elas contrabandeavam versículos bíblicos, deixavam entrar alguns capítulos da Bíblia. Ela reunia as mulheres, faziam cultos escondidos, pregava o evangelho. E ela ganhou várias e várias mulheres para Jesus dentro dos campos de concentração nazistas. E ela falou uma frase muito forte, porque ela sobreviveu a tudo isso. Ela falou uma frase muito forte, que é a seguinte: não há buraco tão profundo onde o amor de Deus não possa alcançar. Muito forte, né? E o que isso tem a ver com o crente camaleão? O crente camaleão é basicamente aquele crente que na igreja ele é uma coisa, mas na escola ele é outra. Na igreja ele parece um crente, mas quando ele chega na sua casa ele se disfarça e ele já não é mais crente. A gente brinca do crente 007, né? O que é o crente 007? Ele é um agente secreto, tão secreto que ninguém sabe que ele é crente. E ele está ali secretamente infiltrado na família dele, falando assim: não, eu estou aqui, eu sou 007, eu sou missão secreta, ninguém pode saber que eu sou cristão. Na hora que eles menos esperarem, eu prego o evangelho para eles. Ou ele está na escola e ele fala assim: nossa, eu estou infiltrado, né? Então acho que eu vou me aproximar desses caras aqui que falam palavrão. Vou falar uns palavrãozinhos com eles, eu vou fumar um narguilha aqui com eles, mas na hora que eles menos esperarem, eu prego o evangelho para eles. Esse é o crente camaleão. E na igreja, infelizmente, a nossa geração ela tem sofrido com isso, e por isso essa palavra. Mas Paulo, ele nos chama a viver diferente disso. Paulo, ele escreveu lá em Romanos 12, 2. Se você quiser abrir, Romanos 12, 2. Ele fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Em outra palavra, você não foi chamada para ser um crente que se amolda, que se conforma com o mundo. Você foi chamada para influenciar aonde você pisa. Aonde você vai, tem que ter uma marca na sua vida que as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. É isso que Paulo está falando. Ele fala assim: não se conformeis, não se amoldem. Você não pode se conformar com esse mundo, com o pecado, com o palavrão. E eu vou falar isso com muito amor para vocês. Deus, ele não chamou crentes camaleões. Jesus chamou discípulos. Jesus chamou pessoas que se parecem com ele. E você não pode se conformar com isso. Assim como o exemplo da nossa querida que eu acabei de citar aqui. Mesmo com risco de perseguição, de morte, ela foi sal e luz lá nos campos de concentração. O que eu quero dizer com isso? Que não importa o lugar, importa quem está nesse lugar. Não importa o quão terrível é a sua escola, importa que você, um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, está lá. É isso que verdadeiramente importa. Porque maior
é o que está em nós do que está no mundo. Amém? E uma das características de quem se amolda, né, quem é um crente camaleão, infelizmente, é que ele perde a identidade dele. O crente camaleão, ele quer agradar a Deus e, ao mesmo tempo, ele quer agradar o mundo. Ele quer agradar a Deus e, ao mesmo tempo, quer agradar os seus prazeres. E, com isso, ele perde a identidade. Não tem como, gente, ser meio cristão. Não dá para ser meio cristão. A Bíblia fala que nós somos sal e luz. Tem como o sal ser só meio sal? Ou a luz só ser meia luz? Eu sou metade luz. Não. O que Cristo está querendo dizer? Que você precisa ser cristão. E quando você é cristão de verdade. Quando se é cristão, se é 100% cristão. Não tem como ser 99% cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas só 99%. Porque esse 1% aqui, esse 1% é meu. Esse aqui é a minha vontade. Então, quem é cristão, quem é crente, quem é a arena, glória a Deus, é 100%. E por que eu estou falando isso, quem é a arena? Porque a gente não percebe às vezes, mas o cristianismo, os cristãos, eles nasceram em meio à perseguição. Eles nasceram numa época onde você fala assim, é que hoje em dia você fala que você é cristão é até meio que hype, né? Antigamente você falava que é cristão, você era zoado. Hoje em dia, os cristãos que zoam quem não é cristão de vez em quando. Porque a gente cresceu de tal forma que a gente tomou uma proporção muito grande e hoje é até, pô, eu sou cristão. Mas na época onde o evangelho nasceu, os primeiros cristãos, quando você falava assim, eu sou cristão, você estava praticamente assinando um tratado, falando assim, ó, eu sou cristão, então eu aceito aqui, eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que possivelmente eu posso ser preso, eu sei que possivelmente eu posso ser morto, mas mesmo assim, eu vou ser cristão. As raízes da nossa fé são radicais. São radicais. E eu quero hoje estar aqui, eu tenho uma equipe, ela se chama Despertar. E, glória a Deus. E eu quero hoje fazer esse papel aqui, um pouquinho de ser esse despertador para você. Para te alertar, para te avisar. E eu espero que eu possa fazer esse papel em nome de Jesus. Então os cristãos, eles tomavam para si realmente Cristo. E falavam assim, eu sei que eu posso ser perseguido, mas eu vou servir a Cristo. Eu sei que eu posso ser preso, mas eu vou servir a Cristo. Eu sei que eu posso até ser morto, mas eu vou servir a Cristo. Não é à toa que Jesus disse lá em Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Jesus deixou claro, ele falou assim, você quer me seguir? Tem alguns pré-requisitos para me seguir. Primeiro, negue-se a si mesmo. O primeiro ponto para você seguir a Jesus é você negar as suas vontades. Tem vontades nossas que são até boas, mas toda vontade sua que vai contra o padrão de Jesus, você precisa negar se você quiser seguir a Ele. E depois ele fala, tome a cada dia a sua cruz. Gente, naquela época que hoje a cruz é algo positivo, né? A gente olha a cruz, a gente lembra de Jesus, a gente coloca na nossa camiseta uma cruz, a gente faz tatuagem escrito fé, com formato de cruz assim no braço. Mas na época de Jesus, a cruz era como se fosse um instrumento de tortura, de morte. Então, quando ele falava cruz naquela época, vamos pensar num... Alguém já viu aqueles filmes que tem dos Estados Unidos, que fala da pena de morte, que tem um corredor da morte? Que só a galera que recebeu pena de morte está lá. E eles tinham dois estilos, né, de executar as pessoas. Tinha a injeção letal, que a pessoa tomava uma injeção e morria, e tinha cadeira elétrica. Alguém já ouviu esses métodos alguma vez? Cadeira elétrica? Imagine Jesus hoje pregando e fala assim, ó, você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, pegue a sua cadeira elétrica e me siga. É isso que Jesus estava falando. Quem me segue tem que estar disposto a viver por mim e a morrer por mim.
E o cristianismo não mudou. O tempo passou, nós estamos num novo tempo, mas o cristianismo continua sendo radical. E quem se posiciona por Cristo, aqui na igreja, tem a obrigação, a responsabilidade de se posicionar por Cristo em qualquer lugar que estiver. Amém? Estão conseguindo me entender? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Qual é o nome do culto que você veio hoje? Mais forte. Arenão? O que é uma arena? Vocês sabem por que do nome arena? Sabe o que era uma arena? Eu vou explicar basicamente aqui na linguagem de hoje. A arena é como se fosse um UFC do tempo de Jesus, só que os caras iam até a morte. A arena era um lugar onde muitas pessoas iam ver pessoas lutarem, gladiadores lutarem até a morte. E nas arenas, nos coliseus, inclusive de Roma, tinham execuções públicas. Pessoas eram jogadas para os animais. Gladiadores entravam lá e saíam só se realmente até um morrer. E vocês sabem o tema do arena, do nosso culto arena? É arena, lugar de decidir destinos. Alguém sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Arena, lugar de decidir destinos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é arena, está no seu DNA, servir a Cristo de forma radical. Se você é arena, está no seu DNA, que quando você entrou aqui, você decidiu por Cristo, o seu destino foi trocado. Está nas suas veias, corre nas veias do arena. Romanos 8,36 corre nas nossas veias. Romanos 8,36 fala o seguinte: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se você é arena, está dentro de você a essência, a identidade de quem vai até o fim. De quem se entrega 100%. De quem doa a própria vida por amor a Cristo. Se você é arena, isso corre nas suas veias. Está dentro de quem nós somos. É isso que é uma arena. Quando você entra aqui, destinos são mudados. Destinos são trocados. Quem é a arena aí? Levanta a mão. Está nas suas veias. Está dentro de você. A identidade de quem luta até o fim. De quem não desiste. De quem influencia aonde passa. Amém? E por que vemos tantos crentes camaleões, então? Porque hoje em dia, muitas vezes, a pessoa vem aqui no culto, ela é uma pessoa, ela está no louvor, ela ouve a palavra, mas quando chega lá fora, ela se amolda aos padrões do mundo. Como eu disse, Deus nos chama para ser sal e luz. Por que ele fala justamente sal e luz? O sal, ele influencia no sabor e ele ajuda a conservar o alimento. Não tem como você jogar sal e você não ver a diferença. Quem já comeu alguma comida salgada sabe como é que é. Você passa um pouco do ponto do sal, você já sente muito a diferença. A luz também. Quando você acende uma luz no ambiente, o ambiente todo é iluminado. Não tem como você ser luz e ser sal e não influenciar aonde você está. Mas por que então que nós, muitas vezes, não conseguimos influenciar, ou não temos força, ou acabamos nos amoldando aquilo que o mundo fala? Às vezes você vem aqui na igreja, você quer realmente uma mudança, você quer ser transformado, mas chega lá fora, você volta a falar palavrão, você volta a cair nos mesmos pecados. Por que isso acontece? Eu vou falar o porquê que eu acho que isso acontece. Porque a gente ainda não entendeu que quem dá a nossa identidade é Cristo. Você precisa entender, quem dá a sua identidade é Cristo. Cristo Jesus. Quando você contempla Ele, quando você enxerga realmente quem é Cristo, a sua vida é transformada. Antes de todo o serviço que você tem que fazer,
antes de toda a missão que você tem que cumprir, antes do seu propósito na terra, o seu chamado é para um relacionamento com Jesus. Antes de fazer algo para Jesus, Jesus quer que você faça algo com Ele. Antes de pregar a palavra, Jesus quer que você contemple e espere nele e entenda quem Ele é. E eu queria ler com vocês Isaías, porque Isaías eu vejo que é um capítulo, Isaías 6, que fala muito sobre isso. Isaías 6, eu vou ler do versículo 1 a 8, quem quiser abrir, Isaías 6, do 1 a 8. Vai falar sobre o encontro de Isaías com a presença de Deus. Olha que interessante. Fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isso falando Isaías, né? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então a Bíblia começa a contar sobre o encontro de Isaías com Deus. Quem aí já teve um encontro com Deus alguma vez na vida? Levanta a mão bem alto que eu quero ver. A Bíblia está falando aqui sobre Isaías ver a Deus, o encontro de Isaías com Deus. Então ele é levado para o céu e ele começa a enxergar um trono, e ele começa a enxergar um Deus todo-poderoso, ele começa a ver a glória de Deus, trovões, relâmpagos, serafins adorando ao Senhor, dizendo santo, santo, santo. E ele contempla a Deus. E qual é a primeira coisa que acontece com Isaías assim que ele se depara com Jesus ou com Deus? É no versículo seguinte. Ele fala assim: então gritei. Ele deu um grito. Olha o que ele fala: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías ele se depara com a glória de Deus, a primeira coisa que ele percebe é o quão falho e o quão pecador ele é. E muitas vezes nós não estamos percebendo as nossas falhas, os nossos defeitos, porque nós não estamos tendo um encontro com Deus. Assim como Isaías teve. Isaías se depara com aquilo e ele fala: meu Deus, literalmente falando para Deus: meu Deus, eu sou falho, eu sou impuro. Olha o tamanho da glória de Deus, olha o quão poderoso Ele é. Olha como Ele tem anjos que ficam dizendo santo, santo, santo. Quem eu sou para estar na presença desse Deus? Quem eu sou para estar diante de um Deus tão poderoso? Só que não acaba aí. Olha o que acontece no versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, não sei se vocês estão percebendo isso. Deus, ele se mostra para Isaías. Isaías percebe como pecador é, mas não acaba aí. Do altar é tirado uma brasa viva e toca Isaías e purifica ele. Eu quero falar sobre você hoje, que aqui nesse altar, aqui nessa igreja, tem brasas vivas. E todo o pecado, toda a impureza que você se vê hoje, que te traz culpa, que te traz dor, que te traz sofrimento, Deus vai tocar hoje na sua vida e vai purificar a sua vida, amém? O encontro com a presença de Deus tem que mostrar o quão pecador você é. Você precisa ter um encontro com a presença de Deus para perceber as suas falhas e, enfim, Deus te perdoar. E não acaba aí onde eu queria chegar. Logo depois que ele é perdoado, acontece uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: então, ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
que eu estou querendo dizer com isso? Que antes de ser enviado, Isaías teve um encontro com a glória de Deus. Antes de pregar na sua escola, você precisa ter um encontro com a glória de Deus. Antes de falar o evangelho para sua família, você precisa ter um encontro com a glória de Deus, porque a glória de Deus vai dizer para você: quem enviarei? E você vai olhar para aquela glória, perdoado por Senhor, e vai falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus te chamou para tocar essa geração. Deus chamou a Sara Nossa Terra para tocar essa geração. Não é à toa que a Sara é uma das igrejas que mais alcançam jovens hoje em dia. Não é à toa que a nossa igreja é a igreja que mais ganha pessoas para Jesus. Existe um chamado no céu. Quem enviarei? Você tem que ter uma resposta. Qual é a sua resposta para o céu hoje? Qual é a sua resposta para aquilo que Deus está clamando lá de cima? Existe uma geração com depressão. Existe uma geração pensando em tirar a sua própria vida. Existe uma geração com ansiedade. Eu preciso tocar essa geração. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Você tem que bater no peito e falar assim: eu sou a arena. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, porque eu vou até essa geração. Você foi chamado para essa geração. Você foi chamada. Existe um clamor do céu hoje sobre a nossa geração. E muitas vezes eu e você estamos olhando só por uma perspectiva. Ah, essa geração é ruim demais. Ah, esses jovens não querem nada. Ai, mas essa pessoa, já falei para ela, não quer saber de nada, ela é impura, pecadora. Isaías estava assim lá no céu. Isaías estava lá: ai de mim, eu sou um homem impuro, e eu estou no meio de um povo que é tudo impuro também. Mas qual que é a visão do céu para a terra? Se você pegar uns versículos antes, os serafins falam assim, ó: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A visão do céu para a terra é que a terra está cheia da glória de Deus. Isaías precisou ser levado ao céu para ele entender que sim, existia um povo de impuros lábios, mas o céu clamava: quem eu enviarei, porque a terra está cheia da minha glória. Essa geração está cheia da glória de Deus. Essa geração está cheia da graça de Deus. Só precisa de alguém que responda o chamado e fale assim: Senhor, envia-me a mim. Eu vou até lá e eu vou manifestar Cristo para essas pessoas. Precisa ter uma resposta a esse chamado de Deus. Acorda, desperta. Porque Deus está chamando uma geração. Deus não está chamando o seu irmão, Deus está chamando você hoje para fazer a vontade dEle, para pregar o Evangelho, para falar da cruz de Cristo, aquele que te salvou, aquele que morreu de braços abertos. Efésios 5,14 fala: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dos mortos e Cristo resplandecerá em você. Cristo resplandecerá. Você sabe o que é resplandecer, gente? Já entendeu o que é resplandecer? Resplandecer é quando você está brilhando, mas não é uma luz sua. É a luz de outra coisa. Por exemplo, a lua. A lua não tem um brilho próprio. Ela reflete a luz do sol. Nós também não temos um brilho próprio. Nós refletimos a Cristo. Mas para você refletir a Cristo, você precisa estar com os olhos nele. Como se fosse um espelho apontado para o céu. As pessoas vão olhar para você e vão ver a luz de Cristo dentro de você. Quando você encontra com Cristo, influenciar e pregar o Evangelho é somente uma consequência desse encontro. Você precisa olhar para Cristo. Paulo falava: eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você precisa andar com os olhos em Cristo. Você precisa pensar naquilo que Cristo pensava. Mantenham suas coisas, mantenham seus pensamentos nas coisas do alto. Por que Paulo falou isso?
Porque quando a gente mantemos os nossos pensamentos nas coisas do alto, a gente começa a olhar da perspectiva do alto para a terra. Então, seu amigo não é mais somente um impuro que está pecando, ou a sua família não é uma família que muitas vezes te deu desgosto ou te maltratou. Não, eles começam a ser alvos do amor de Deus. Eles começam a ser alvos da glória de Deus. E você foi chamado para levar isso até eles. Quem está me entendendo? Depois de você entender quem Deus é e se render a Ele, a sua escola não é mais uma escola. A sua escola agora é um campo missionário. A sua família agora não é sua família somente. A sua família agora é a sua missão. É você se alistar no exército de Cristo. Fala, Senhor, estou pronto. Envia-me, porque eu vou alcançar essa geração. Quem assume a sua identidade em Cristo influencia o ambiente. E eu queria até contar um testemunho um pouquinho. Eu servi o exército 7 anos da minha vida. E o exército já tinha uma fama para mim que era um lugar onde as pessoas se corrompiam. Eu tinha um líder e ele estava entrando para o exército e ele falou assim para mim, ó, estou indo para o exército, orem por mim, porque eu não sei, está muito difícil as coisas. E ele foi para o exército e no período básico lá ele acabou desviando. E eu já tinha essa visão, né? Caramba, o exército é um lugar meio complicado, né? Meio perigoso. Mas eu já tinha tido um encontro com Deus. E eu sabia o que eu queria lá, né? O exército vai ser meu alvo, né? Eu vou lá para influenciar no que eu conseguir. E durante esse período no exército, eu cheguei no exército e eu já me posicionei como cristão. Uma das primeiras coisas que eu fiz. Tanto é que fizeram uma aposta lá para ver quanto tempo eu ia durar. Fizeram uma aposta falando que eu ia durar 2 meses e depois eu ia desviar e ia para a balada com eles. E a gente estava lá no período básico, eu fiz um período básico, aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de cabo. E no curso de cabo, a gente tinha que puxar a tropa, puxar a canção. Alguém já viu aqueles vídeos que viraliza do TikTok, dos caras puxando canção do exército? Os caras ficam correndo, daí eles falam um negócio e os outros repetem. Cara, 80% das músicas tinha palavrão, falava de morte, que eu quero ver o sangue do inimigo, que eu quero me banhar numa piscina cheia de sangue. Um negócio assim horroroso, horroroso. E quem não cantasse, punição. O que eu fiz? Cantei. Não. Eu comecei a ficar calado. Eles puxavam, eu não repetia. Puxavam palavrão, eu não repetia. Aí eu comecei, chegava a minha hora de puxar a canção. Eu decorei todas as canções que eram orações. Eu começava a puxar a oração. Oração do Infantaria, oração do Guerreiro da Selva. Começava a puxar só canção. Canção só de oração. E essa atitude minha começou a chamar a atenção da galera. Eu falei assim, mas por que você não fala palavrão? Porque eu tenho um Deus. Porque eu encontrei Jesus. E eu comecei a pregar o evangelho para eles. E eu comecei a ser luz naquele lugar. E ao mesmo tempo, essa foi uma das características, porque quando estava todo mundo lá no barro, todo mundo querendo desistir, eu se levantava para pregar para a galera, para ajudar as pessoas. E um dia teve uma votação entre nós para falar do destaque, né? E eles votaram em mim para ser o destaque. Por quê? Porque eu ajudava. Chegou o ponto, gente, de vir um soldado para mim e falar assim, que meu nome de guerra era Plaza, né? Fala assim, Plaza, cara, por favor, prega o evangelho para mim. Ele chegou falando para mim para eu pregar o evangelho para ele. E o que eu quero dizer com isso? Não importa o ambiente. Não importa onde você está. Você pode estar no pior lugar. Você pode estar no ambiente mais desfavorável. Quando você se posicionar por Cristo Jesus, as pessoas vão ver uma luz em você que elas ainda não têm. E você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho aonde você for. E Deus está chamando cada um de nós para isso. Cada um de nós para influenciar aonde nós estivermos.
Mas como que eu prego o Jesus? Como que eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho? Uma delas é você ser o exemplo. Quando você se destaca, faz as coisas certas, não mente quando o chefe te pede, você começa a ser um alvo das pessoas olharem para você. Mas o que essa pessoa está fazendo diferente? Por que ela faz isso? Todo mundo aqui mente, todo mundo que fala palavrão, todo mundo aqui vai para a balada. Por que ele não? Esse é um ponto onde você vai começar a ser luz aonde você está. E quando a pessoa vir te perguntar, você vai ter um prato cheio. Ele vai levantar a bola para você chutar. Assim, tem um Deus que nos amou, que entregou o seu Filho, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje eu sirvo a Ele, e por isso que eu sou diferente. Não por mim, não é uma luz minha, eu só estou olhando para o autor e consumador da minha fé. E é automático que eu seja a luz quando eu faço isso. E já eu estou quase encerrando. Eu já falei aqui da geração Z. Alguém já ouviu falar geração Z, esse termo? Ai, que a geração Z não sei o quê. Ai, que a geração Y não sei o quê. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque tem muito a ver com a palavra. Existem 3 gerações que são as que estão mais presentes agora, né, no planeta Terra. A primeira é a geração Y, que são os millennials. Só quem tem coragem vai levantar a mão, tá? Os nascidos entre 1981 e 1996. Levanta a mão que eu quero ver. 1981 e 1996. Beleza. Aí depois tem a geração Z, o qual eu faço parte. São nascidos entre 1997 e 2010. Levanta a mão quem é nascido entre 1997 e 2010. Uma grande parte, né? Depois da geração Z, tem a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010. Tem aí alguém nascido a partir de 2010? Geração Alpha. Existe um conflito, né, entre as gerações. Glória a Deus. Pode voltar aqui agora, prestar atenção. Lembra do nosso combinado, tá? Até o fim, prestar atenção, em nome de Jesus. E o que eu quero dizer agora? A geração Y dos millennials, muitos deles que estão aqui hoje já são pastores, missionários, diáconos, pessoas que já têm trabalhado há muito tempo para Deus e vão continuar trabalhando para Deus. Eu queria que, se tiver pastores aqui, só se colocar de pé para a galera ver, os pastores, ou missionários, ou diáconos, se coloquem de pé. Aí, ó, tem mais um aqui, ó, glória a Deus. Gente, dá uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós que somos da geração Z, ou que ainda não somos, temos um título, uma missão de pastor, nós precisamos olhar para essas pessoas. A primeira coisa que você precisa fazer para poder alcançar o que a sua geração tem que alcançar é honrar a geração que veio anterior. Você precisa honrar esses pastores. Eu não sei qual região metropolitana que você é, ou se você é aqui da sede, mas você precisa honrar os seus líderes. Honra os seus líderes, porque eles estão um bom tempo já trabalhando, eles estão há um bom tempo construindo. Enquanto nós estávamos no mundo, enquanto nós estávamos lá perdidos, eles já estavam trabalhando para Jesus, muitos deles. Nós precisamos honrar essa geração, amém? Agora eu queria que se levantasse a geração Z e a geração Alfa. Se coloca de pé, você que nasceu a partir de 1997. A partir de 1997, se coloca de pé. Se coloca de pé. Glória a Deus. Se colocou de pé, agora presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim aqui, rapidinho. Vamos lá, presta atenção em mim. Gente, vocês estão vendo quantas pessoas tem aqui? Eu queria falar uma coisa para você que é geração Z, geração Alfa. Você é a bola da vez. Você foi chamado para tocar a próxima geração. Não que os outros pastores, as pessoas de antes, não vão continuar trabalhando, servindo e alcançando pessoas, mas
Deus tem uma expectativa de uma resposta sua para alcançar essa geração. Você foi chamado para tocar vidas. Você foi chamada para alcançar essa geração. Deus quer levantar você. Ah, não é o meu pastor. Não é o seu pastor, é você. Deus quer levantar você. Você vai encher a sua igreja. Você vai encher a sua equipe. Você vai encher a célula que você participa. Porque Deus te chamou para tocar essa geração. Deus está te levantando. Assim como Isaías. Existe um clamor do céu hoje para a sua geração. Deus te chamou. O céu está falando assim: quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Você tem que bater no peito assim e falar assim: eu. Eis-me aqui, Senhor. Mais forte: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Os estudos estão falando que essa é a geração mais depressiva, que essa é a geração mais ansiosa, que essa é a geração mais fraca, mas Deus está falando do céu para a terra. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração que vai tocar esse mundo. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer tocar essa terra através da sua vida. Você está sendo levantado por Deus para tocar essa geração. Existe uma resposta. Qual é a sua resposta para o céu? Qual é a sua resposta para a glória de Deus? Eu queria hoje, como um ato de fé, você que quer se posicionar nessa geração, você que está precisando de coragem, você que está precisando: Deus, toca a minha vida, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, porque essa geração precisa. Vem aqui na frente, você que precisa de um toque para poder tocar essa geração. Você que quer ter mais coragem para pregar o Evangelho, você que quer se dedicar mais ao Senhor, vem aqui à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Oh Espírito Santo de Deus, a nossa geração precisa de mais. A nossa geração precisa de mais, Jesus. A nossa geração precisa ser tocada pela sua glória, Senhor. Nós precisamos de um toque da glória de Deus. Oh Senhor, assim como Isaías, Senhor, queremos ter um encontro com a sua glória, um encontro com a sua presença. Oh Senhor, levanta-nos nessa geração. Levanta o Arena dessa geração. Levanta o Arena de Curitiba, da região metropolitana, Senhor. Oh, antes disso, eu queria dar um contexto para você. Pode ficar ajoelhado, pode fechar seus olhos. Você que está aí atrás, feche seus olhos. Lá no livro de Atos, capítulo 4, vai contar a história dos apóstolos e dos atos que eles fizeram. E vai contar a história de Pedro, que ele orou por um paralítico e ele levantou. E Pedro foi preso por conta disso e começou uma perseguição naquele lugar. E depois de serem soltos, eles foram ameaçados de morte. E na hora que eles foram ameaçados de morte, Pedro falou assim: não, vamos reunir a igreja e vamos orar. Só que eles não estavam orando assim, ó: Pai, Deus, nos livra dos nossos perseguidores. Eles não estavam orando assim, ó: Deus, nos salva da morte. Não, a oração deles em Atos 29 a 31 é a seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Oh, meu querido, minha querida, o Espírito Santo não está aqui para te dar um arrepio. O Espírito Santo está aqui para te transformar num pregador da palavra.
está aqui para te dar coragem para anunciar o Evangelho. E quando eles oram isso, no versículo 31, fala o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oh, se você quer hoje a coragem que vem do céu, se você quer hoje ser uma pessoa que vai tocar essa geração, começa a orar nesse momento. Começa a pedir para Deus: Senhor Espírito Santo, eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem. E o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Ora em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus. Clame pela presença dEle. Clame pela presença dEle. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado como escravo. Joga as tuas duas mãos pro alto e canta junto comigo, Arena. Hoje que vale ter a flor, as harmonias mais brilhantes que não há verdade, e de que vale ter tudo e não. Vamos, Arena! Hey! Alma, eu entregar minha vida com adoração, hoje que vale ter as coisas lindas, as harmonias mais brilhantes, verdade em nós, e de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar. Apenas só me emocionar e buscar as canções mais lindas, se eu não for uma canção. Espírito Santo, estamos aqui hoje, Deus, como uma geração eleita, Pai, uma geração escolhida pelo Senhor, Deus, para tocar essa terra, Pai. Estamos aqui, Senhor, pedindo, Deus, aviva-nos, Senhor, aviva a nossa geração, Pai. Enche-nos, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, Deus, pois queremos, Pai, corajosamente pregar a Tua palavra, Senhor. Levanta aqui, Deus, os próximos líderes, Senhor, os próximos pastores, Pai, os próximos pregadores da Tua palavra, Deus. Levanta a nossa geração, levanta a nossa geração, Jesus. Nós precisamos de um toque, Pai, precisamos encontrar contigo. Busca o Espírito Santo nesse momento.
Comece a clamar o Espírito Santo nesse momento. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Marca as nossas vidas, Senhor. Marca as nossas vidas. Que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Levante as suas mãos, vamos juntos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. De pé, a gente vai fazer uma última coisa. Depois a gente vai encerrar. Eu gosto de fazer isso bastante lá na Sara Almirante, e eu queria fazer com vocês aqui. A gente vai fazer uma contagem até 3, e para honrar a presença de Deus neste lugar, a gente vai dar a nossa melhor salva de palmas para Ele. Mas espera, é no 3, mas vai ser a salva de palmas para você arder sua mão. Aquela que você dá quando o seu time faz aquele gol, porque para ele merece. Vocês estão comigo nessa? Mas vai ser a melhor, amém? Não sentir firmeza, amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Dá a sua melhor salva de palmas.